Oi, gente, tudo bom? Que bom que vocês estão aqui. Conseguiram acessar o Nearpod certinho com o código que eu falei. A primeira parte da aula, então, foi a correção dos exercícios esses que vocês têm que postar lá na pasta de entrega pra gente, até quarta-feira, 9 horas da manhã, beleza? Bom, agora é a parte da estrutura do texto. Eu estou na apostila digital, apostila digital, terceiro bimestre, página 10. Então, por favor, página 10. Eu quero todo mundo lá na página 10 da apostila digital para a gente ler o textinho junto e vocês entenderem melhor o que a gente está falando a respeito da estrutura dos gêneros. Espera aí, que deu alguma coisa errada aqui na minha... Pronto, voltou. Página 10, então. Todo mundo comigo? Junto ao artigo que você leu de ficção científica, tinham também os comentários escritos, grifem aí, pelos leitores da revista a respeito dele. Esse tipo de interação entre autor e leitor, então essa interação entre autor e leitor é cada vez mais comum, fácil e ágil e tem se tornado cada vez mais comum em função da tecnologia. Então, na verdade, é muito mais comum atualmente haver essa comunicação entre quem escreve o artigo, quem escreve uma reportagem e quem lê. Então, como as pessoas elas abrem espaço para esses comentários, é muito comum. O foco do nosso estudo agora serão as diferentes formas do leitor se comunicar com o autor ou com a empresa responsável pela publicação de um texto jornalístico em jornais e revistas e blogs. São, na verdade, textos de comentário de leitor. Então, na verdade, a gente tem vários gêneros que acabam passando por estes comentários de leitores, ou seja, por essa intermediação entre leitor e autor, tá? Então, na verdade, vocês viram um gênero que é o comentário de leitor. O comentário de leitor foi um comentário breve que um leitor fez e aí o autor logo respondeu e tudo mais, certo? Esses, na verdade, são as formas que o leitor encontra de se comunicar com a revista, com o artigo, com o escritor. Então, para apresentar a opinião do próprio leitor. Então, o leitor quer apresentar a sua opinião a respeito daquele artigo, a respeito daquela revista, a respeito daquele tema, ok? Inicialmente, vejam como se organizam os gêneros a seguir, por meio dos quais pode ser estabelecida uma interlocução entre remetente e destinatário. A gente já aprendeu isso, mas retomando. Destinatário é para quem a minha carta ou o meu texto está se destinando. E remetente é quem escreve, certo? Então, eu não quero que vocês confundam mais isso. Remetente é quem escreve, destinatário é para quem eu escrevo, certo? Ok? Então, se eu escrevo uma carta para minha mãe é minha destinatária. E eu que estou escrevendo sou o remetente, ok? Eu vou deixar tudo isso muito mais claro na aula que vem, na aula de quarta-feira. Eu vou colocar tudo bonitinho no PowerPoint para ficar mais claro e disponibilizo para vocês também, beleza? Bom, vamos analisar essa tabela que vem a seguir aqui. Essa tabela, a gente tem 4 gêneros diferentes: carta pessoal, carta de leitor, e-mail e comentário de leitor. Lembrando que a gente vai ficar mais na carta de leitor. O gênero que vocês vão escrever e produzir este bimestre é carta de leitor, ok? Mas vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada primeiro na estrutura dela. Bom, tanto a carta pessoal quanto a carta de leitor tem a mesma estrutura. Olha que legal. Data, vocativo, parágrafos de desenvolvimento, despedida e assinatura. O e-mail, ele não tem data. Por quê? Porque ele já é automático. A data do e-mail já é automática. Mas ele tem um assunto, um vocativo, parágrafos de desenvolvimento, despedida e assinatura. Michelle, eu não lembro o que é vocativo. Vocativo é me, ma, mãe, é quem eu chamo, certo?
Geralmente, gente, tanto a carta pessoal, quanto a carta de leitor, quanto o e-mail, além do vocativo, que é com quem eu estou falando, quem eu estou chamando, vem uma saudação. Então, prezada professora Michele, vírgula, decidi escrever esse e-mail porque o meu filho não tem... Ou, oi, Mi, tudo bem? Como foram as suas férias? Geralmente vem a saudação junto. A saudação é como eu cumprimento. Oi, prezado, caro, dependendo se é uma carta mais formal, uma carta mais informal, um e-mail mais formal, um e-mail mais pessoal, enfim. Ok? Certo? Bom, o e-mail, ele traz o assunto, ó. O e-mail sempre tem o assunto, certo? Às vezes vocês querem colocar tudo no assunto. Não, gente, o assunto é como se fosse o título. Do que é aquele e-mail? Esse e-mail aqui, se você clicar em e-mail, aparece a apostila dos 7º anos. Para quem foi enviado, certo? Então, foi enviado para a Suzana, para a Michele, para o Wesley, para o Arthur. O assunto era esse, a apostila dos 7º anos. Aí, aqui tem o textinho, atenciosamente a despedida e a assinatura Lenira. Lenira Buscato, que é a professora do 8º também. Ok? Então, você percebe que essa é a estrutura típica do e-mail. Ok? Já a estrutura do comentário de leitor, o comentário de leitor, ele tem uma estrutura mais variada em função do meio pelo qual é enviado. Depende. Se for o comentário de uma revista, se a revista pede que você coloque o nome, vai ter lá o seu nome. Se a revista pede que você coloque o e-mail, vai ter lá o e-mail. Então, é muito variado o comentário de leitor, certo? Mas a carta, ela tem a mesma estrutura, a carta pessoal e a carta de leitor, e o e-mail tem quase a mesma estrutura, só muda essa questão da data e do assunto, ok? Bom, gente, aqui se você clicar em carta pessoal, tem um exemplo de uma carta escrita por um dos mais importantes pintores do mundo ao seu irmão. É uma carta em inglês, mas que é super legal para vocês acessarem. Vocês que sabem muito inglês, é muito legal para vocês acessarem essa carta para perceber também essa estrutura. Algumas cartas não têm data, algumas não passam por essa estrutura tão certa na carta pessoal. Mas a gente vai, na nossa carta, que a gente vai fazer carta de leitor, ela tem que ter todos os elementos da estrutura. Então, aqui, my dear Tel, você já vê o vocativo, a saudação e o vocativo. Aí ela fala algumas coisas. É muito bonita essa carta. Vale muito a pena vocês lerem. Ela é bem legal. E olhem aqui. Aqui nós temos a despedida e a assinatura. Vincent. Ou seja, é muito, muito, muito interessante para vocês perceberem, ó. To Tel Van Gogh. Ok? Então, gente, é uma carta, ó, tem aí a data certinha da carta. Tem muitas cartas pessoais bem legais para vocês acessarem aqui também, certo? Vocês percebem, então, que essa estrutura, ela permanece igual, ela permanece a mesma. A gente não usa tanto mais carta pessoal. A Michele ainda usa, sim, eu sei que ainda usa. Usa carta pessoal e usa carta formal, mas não tanto quanto antigamente. Para quem está lendo, espero que todos vocês, os meninos da Rua Paulo, vocês vão ver como carta pessoal era super comum lá. Então, na verdade, tem até um momento que o Gerb se comunica, enfim, com um outro menino lá, que eu não vou falar agora, por meio de uma carta. E é um dos momentos mais importantes do livro, essa carta. Você vai ver a estrutura, tudo é muito legal de vocês observarem. O objetivo da carta pessoal é transmitir informações e comentários de caráter pessoal. Já o da carta de leitor, ela é opinativa. Guardem isso, por favor. Ela é muito opinativa. Ela transmite o ponto de vista do leitor sobre as matérias que ele leu. Ela vai transmitir o ponto de vista, qual a minha opinião a respeito do texto que eu li. Eu estou escrevendo na minha carta de leitor a minha opinião a respeito do texto que eu li. O e-mail, ele pode ser usado para inúmeras funções. Ele é usado para uma comunicação formal na empresa, mas pode ser também uma comunicação mais informal, mais pessoal, certo? E o comentário também normalmente é opinativo e ele tem essa mesma função de dar o mesmo objetivo de apresentar opinião.
O que ele difere, qual que é a diferença de carta de leitor para comentário de leitor? A carta de leitor, ela tem uma estrutura bem definida. Data, vocativo, despedida, assinatura. O comentário pode ser um parágrafo só solto, como a gente viu, entendeu? Mas o objetivo deles é o mesmo, certo? O mesmo. Modo de circulação, a carta pessoal ela é enviada por correio de caráter pessoal, ou seja, o conteúdo só deve ser conhecido pelo remetente, o destinatário. Já a carta de leitor, ela tem um caráter público, ela é conhecida por todos, certo? O e-mail, ele é pela internet, ele pode ter um caráter privado se eu quiser mandar para uma pessoa só. Se eu quiser mandar para todos os alunos do 7º ano, todo mundo recebe, aí o destinatário é mais público. E o comentário de leitor também é de caráter mais público, certo? E a interlocução, a carta pessoal, ela é mais ou menos formal. Geralmente é bem menos formal, né? É uma carta, se eu for escrever uma carta para o meu namorado, eu vou escrever uma carta muito mais informal, dependendo dessa minha relação que eu tenho com o meu destinatário. Mas geralmente é uma carta mais informal. A carta pessoal, dependendo dessa relação. A carta de leitor é uma carta mais formal. Por mais que você tenha uma opinião contrária, você tem que continuar, como ela é pública, você tem que continuar tendo essa relação mais formal. Então, com uma linguagem mais respeitosa, mais adequada, mais formal. O e-mail também depende muito de com quem que eu estou falando. Se eu for mandar um e-mail para o meu diretor, eu vou usar uma linguagem mais formal. Se eu for mandar um e-mail para o Wesley, eu vou tratá-lo mais com uma linguagem mais informal, porque ele é meu amigo, a gente está numa relação mais informal, certo? E o comentário do leitor também depende do meio de circulação. Se for uma revista para crianças, não tem por que eu colocar um vocabulário muito culto, um vocabulário muito desenvolvido. Eu vou colocar o meu vocabulário mais adequado àquelas crianças, mais adequado à faixa etária. Ok? Certo? Olhem aqui, então, a estrutura que eu falei para vocês. Sorocaba, 16 de outubro de 2003. Essa daqui são as estruturas que são empregadas tanto em correspondências de caráter privado quanto de caráter público. Qual que é a estrutura? Esta daqui do lado, que eu coloquei aqui também. Então, vamos lá, gente. Uma carta, tanto a carta pessoal quanto a carta de leitor, ela segue essa estrutura aqui. A estrutura que a gente vai trabalhar, e eu vou falar melhor para vocês na aula que vem, é essa daqui, e tem que ter exatamente tudo isso aqui, tudo isso que eu estou pedindo, tá? Na aula que vem eu coloco isso de novo, a gente coloca no caderno, não se preocupem. Na aula de quarta-feira eu vou passar por tudo isso de novo, tá bom? Então tá, carta de leitor. A estrutura da carta de leitor, a carta de leitor, como ela é um gênero menos comum, por quê? Porque atualmente a gente tem mais a parte digital, então as pessoas fazem comentários mais curtos. É mais raro encontrar uma carta de leitor que esteja mais desenvolvida, com todos os elementos necessários, tá? Mas é importante para a gente saber, justamente porque ela tem um caráter público, ok? Diferente da carta pessoal. A carta pessoal, ela tem um caráter privado. Então, na carta pessoal, vamos supor, se eu estou mandando uma carta para, enfim, terminar... bate na madeira. Para terminar um relacionamento. Se eu quiser escrever essa carta para terminar um relacionamento e eu quiser até colocar algumas palavras mais de baixo calão, não chega a ser um palavrão, mas se eu quiser ser mais grosseira nessa carta, como ela tem um caráter pessoal e a única pessoa que vai ver é esse meu destinatário, eu posso utilizar uma linguagem mais informal, certo? Mas na carta de leitor, não. Na carta de leitor, tem que ser uma linguagem mais formal. Tem que ser uma linguagem mais polida, uma linguagem mais respeitosa. Você tem que apresentar, e isso daqui é super importante, você tem que apresentar opinião. É uma carta opinativa, que você vai ter que apresentar argumentos. Isso é super importante na carta de leitor. A apresentação de argumentos, a apresentação da sua opinião. Você vai escrever a respeito de algo que você leu.
Você vai ter que apresentar a sua opinião a respeito daquilo e ter argumentos para defender o seu ponto de vista. Então, vamos supor, eu li um texto a respeito dessa ficção científica, mas eu sou contra, eu acho que ficção científica é uma bobagem, por exemplo. Você quer defender essa sua opinião na carta? Por que você quer defender isso? Por que você acha que é bobagem? Tem que apresentar argumento. Isso é super importante na carta de leitor, certo? Lembrando, então, que ela é de caráter público, todos vão ler. Você não pode fazer uma carta achando que você é super amiguinho do autor que escreveu aquele texto. Não. É uma linguagem mais polida e mais respeitosa. E tem que seguir essa estrutura que é importantíssima. Data e local. O local por extenso não é para abreviar SP. São Paulo, 3 de agosto de 2020. O ano pode ser com numeral? Pode. Logo abaixo da data, saudação, se você quiser colocar. Então, prezada Maria, cara Maria, prezado senhor fulano de tal, prezada senhora fulana de tal, ou só coloca direto o nome, tanto faz. Aí, depois do vocativo, você vai pular linha. É obrigatório pular linha? Sim. E aí você vai para o corpo do texto. A gente vai falar do corpo do texto melhor na aula que vem. O que tem que ter nesse corpo do texto? O que tem que ter num primeiro parágrafo, num segundo e num terceiro parágrafo? O corpo do texto é em parágrafos, então você vai começar o seu texto aqui. Maria. Após ler o seu artigo. Certo? Então, eu vou fazer em parágrafos. Ah, Michele, eu começo com letra maiúscula ou letra minúscula? Seguinte, se você colocou vírgula aqui, eu coloquei vírgula, eu vou começar com letra minúscula. Então, se eu coloquei vírgula, depois do vocativo, eu começo aqui com letra minúscula. Tudo isso, gente, eu vou explicar de novo na aula que vem e colocar para vocês bonitinho no PowerPoint, tá bom? Se eu decidir não colocar vírgula, então, se eu decidir que eu não vou colocar a vírgula, aqui eu vou começar com letra maiúscula. Tanto faz? Tanto faz. Você vai tirar nota disso? Wesley vai tirar nota disso? Não. A gente não vai tirar nota disso. Isso é só uma convenção para você saber que muitos têm dúvida. Ah, depois do vocativo, a letra maiúscula ou minúscula? Depende. Colocou vírgula, letra minúscula. Não colocou vírgula, letra maiúscula, tá? E aqui você vai fazer em parágrafos, a gente vai comentar na aula que vem o que você vai colocar no corpo do texto. Pulou linha, despediu. Ah, como que eu vou me despedir? Geralmente, na carta mais formal, na carta de leitor, você se despede com atenciosamente. Espero sua resposta, grata pela atenção. E aí você assina com o seu nome. Nada de fazer assinatura de rabisco, hein, gente? Não gosto de assinatura de rabisco. Assina com o nome bonitinho. Beleza? Essa é a estrutura que a gente vai ter. Depois eu vou pedir para vocês escreverem no caderno na quarta-feira bonitinha essa estrutura. Vou retomar de novo com vocês. Eu só quero principalmente que vocês percebam essa diferença entre carta de leitor e carta pessoal. A gente não vai fazer uma carta pessoal. Não é uma carta privada, não é uma carta para amigos. É uma carta de caráter público, uma carta de leitor, para dar a nossa opinião a respeito de um texto que a gente leu, a respeito de algum artigo que a gente leu. Nós, leitores, estamos escrevendo um texto, uma carta, para apresentar nossa opinião, com argumentos e com uma linguagem mais polida e respeitosa. Beleza, gente? Ok? Então, voltando para a apostila digital, aqui para a tabelinha, vocês têm que saber diferenciar esses gêneros. Carta pessoal, carta de leitor. Ó, se você clicar aqui, você vai ver uma carta de leitor bem legal também. Comentário de leitor e e-mail, tá? Você tem que saber a diferença de cada estrutura e mais ou menos o porquê, onde que eu utilizo cada um.
Carta de leitor, deem uma olhadinha aqui, cliquem aqui, leiam essa carta de leitor, mostrei para vocês. E o comentário de leitor, aqui a gente tem numa reportagem, aqui embaixo, ó, olha os comentários. Se o Hospital Albert Einstein já tinha planejamento contra o coronavírus, sabendo o que houve na China, por que nossos governantes deixaram o carnaval acontecer? Se em nenhum dos melhores hospitais do país há roupas de proteção, imagine no resto do país. Então, o comentário de leitor é algo mais breve, que tem o nome do leitor, é claro, mas é algo mais breve que ele vai comentar a respeito de algo da notícia, enfim. Tem um ou outro comentário maior, mas é diferente da carta. A carta, geralmente, ela é maior e ela tem toda essa estrutura que a gente falou. Data, vocativo, parágrafos de desenvolvimento com opinião, despedida e assinatura. Ok? Deu para identificar a diferença desses 4 gêneros? Lembrando que a gente vai ficar mais em carta de leitor, que tem essa estrutura, esse objetivo e essa comunicação, interlocução. Certo? Ok? Agora, o que vocês vão fazer? Para terminar a aula, vocês vão fazer essa próxima atividade, que é para relacionar o gênero que eu apresentei com a imagenzinha que aparece aí. Relacionem a imagem. Qual texto? Tem esse texto aí, essa imagem? É o quê? É um e-mail? É uma carta de leitor? É uma carta pessoal? Relacionem direitinho. E, por fim, não se esqueçam de postar na pasta de entrega, postar até quarta-feira, lá na pasta de entrega, as páginas 2 e 3 da apostila de atividades. Ah, Michele, não tem lição, então? Não, a gente já fez tudo em sala, ou seja, em casa, né? Você já deveria ter feito tudo. A página 2 e 3, que a gente já corrigiu, você tem que postar na pasta de entrega. Ok? Beleza? Quarta-feira a gente fala mais dessa estrutura, coloco no PowerPoint bonitinho organizado para vocês. E a gente faz exercícios da estrutura da carta. Beleza, gente? Ok? Bom, deixa eu parar de compartilhar aqui. É isso. Falei muito, mas esse comecinho é justamente para a gente aprender a fazer para a redação treino que está chegando. Então, a redação treino está chegando e a gente precisa que vocês entendam direitinho. Beleza? Um beijo, tchau, boa segunda-feira, boa semana, tudo de melhor para vocês.